Paz esteja convosco, irmãos. Estamos começando mais uma leitura bíblica do Novo Testamento, Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar." Em resposta, Simão disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada que apanhamos, mas, sob esta tua palavra, lançarei as redes." Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede deles começara a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador." Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então disse Jesus a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente." E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: "Senhor, se quiser, pode purificar-me." E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: "Quero." Sim, fique livre. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: "Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo." Porém, o que se diziam a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíram para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Homem, os seus pecados estão perdoados." E os escribas e fariseus começaram a pensar: "Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus?" Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: "O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados." E disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa." E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: "Siga-me." Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: "Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores?" Jesus tomou a palavra e disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." Então lhes disseram a Jesus: "Os discípulos de João frequentemente jejuavam e faziam orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem."
Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Irmãos, finalizando mais uma leitura bíblica, agradeço a atenção de todos, que a paz esteja convosco.